Sem mais delongas, ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, a glória dos bonecos de pano. Maravilha o som que eu estou ouvindo aqui. O farfalhar das folhas seda. Mateus 24, aos versos 4 e 5. Tivemos uma gloriosa noite ontem, não? Que beleza. O grande sermão profético, 24 de Mateus, versos 4, respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mais uma vez convido você para fechar os olhos. Senhor, vamos orar. Estamos mais uma vez diante da palavra. Ministra ao nosso coração, aos nossos sentidos, por meio do Teu Espírito Santo. O mesmo que revelou aos servos, aos profetas e a Cristo Jesus, possa revelar-nos agora a verdade tal qual ela é vista em Jesus Cristo. E esta verdade nos transforme. Oramos em Seu nome. Amém. Um pastor e um escritor famoso, profissional, pegaram a grandiosa promessa bíblica da volta de Jesus Cristo e a transformaram numa série de novelas a respeito do fim do mundo. Um pastor e um escritor profissional famoso. A resposta do público diante das novelas do fim do mundo foram tão extraordinárias que estas novelas se tornaram número 1 na lista dos mais vendidos do New York Times. Escute isso. As novelas do fim do mundo, baseadas na grande verdade central do Evangelho sobre a volta do Senhor Jesus, se tornaram número 1 dos mais vendidos do Wall Street Journal. Se tornaram a número 1 dos mais vendidos do Amazon.com. Escutem. E de acordo com a maior livraria americana, chamada Barnes & Noble, a primeira novela do fim do mundo tornou-se uma das 10 mais vendidas do século. Eu até daria uma tarefinha para alguns que gostam de fazer pesquisa e números e comparação. Verifique o que significa, em termos de números, valores, de renda, de vendagem, sei lá o que significa ser uma das 10 mais vendidas do século. E na noite do dia 2 de fevereiro de 2001, estas novelas do fim do mundo foram lançadas nos cinemas americanos sob o título Deixados para Trás. Seus criadores ou esta novela Deixados para Trás, baseado no primeiro livro da série de novelas sobre o fim do mundo,
seus produtores, criadores garantem que naquela noite de fevereiro de 2001, eles levaram para as salas dos cinemas para verem a novela do fim do mundo, nada menos que 57 milhões de expectantes. Expectantes americanos para salas de cinemas. Eu queria dizer para você, igreja, nesta manhã, jovem, queria que você entendesse a minha mensagem. Talvez ela tenha uma pequena guinada, mas eu já falei para você nessa semana que quem faz a agenda do servo é o Senhor. E ontem à noite o meu Senhor falou umas coisas comigo. A corrida pelo tema do fim do mundo tem sido uma coisa alarmante nos nossos dias. A busca, a corrida pelo assunto de fim do mundo. Nós que o tempo todo da nossa vida de cristãos, pregadores da volta de Cristo, fomos vistos como alarmistas, taxados de extremistas, porque falamos muito da volta de Cristo e passa uma conotação de fim do mundo. Hoje, o mundo é que está correndo na frente da gente a respeito deste assunto. Não é mais você, seu adventista, que está pregando que Jesus vai voltar, sabia? Você está longe, Você está atrasadão. Quem está falando que Jesus vai voltar é o mundo. Talvez você é que esteja precisando ouvir esta pregação, quando na verdade Jesus colocou você para ser esse pregador. O mundo ganhou, passou sobre nós e é o mundo que está pregando. É o mundo. Porém, eu tenho algumas preocupações quando eu digo para você que o mundo ultrapassou os pregadores da vinda de Cristo e é Ele que está anunciando que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque o interesse pelo fim do mundo, que o mundo tem, que a sociedade de modo tem, está misturado com a ignorância do conhecimento da Bíblia. Isto quer dizer, nós estamos vivendo numa corrida desenfreada do mundo, em busca do conhecimento ou do fim do mundo, mas a busca pelo fim do mundo, da sociedade, está alicerçada numa ignorância do Evangelho, baseada numa ignorância da palavra, da revelação de Deus. E isto é um grande problema. Eu estou apresentando para você uma grande crise. Um mundo que corre atrás do fim do mundo, mas desconhece a revelação da palavra de Deus. Esse George Barna relata uma pesquisa feita entre universitários americanos cristãos. Se você ler a pesquisa desse sujeito, dê uma olhadinha, ele trabalha muito com essas coisas de pesquisas na área religiosa e tudo mais. Você fica abismado pelas respostas obtidas nos meios universitários cristãos americanos, que os jovens dão as respostas bíblicas, para você entender o que é ignorância da palavra de Deus. Mas o mundo ignorante da palavra de Deus está desesperado, querendo saber o fim do mundo. Para você ter uma ideia do escândalo da ignorância bíblica, milhões de pessoas, depois que viram a novela do fim do mundo,
chegaram à seguinte conclusão relaxadora: agora eu conheço Cristo. Irmãos, eu fico com a pulga atrás da orelha quando eu falo isso, escuto isso. Eu tenho uma pedra no meu sapato quando eu observo e percebo que o mundo corre desesperadamente atrás do fim do mundo, mas desconhece o Evangelho. Então eu tenho uma perguntinha para dividir minha dúvida, meu sentimento com você. Quem vai contar a verdade para o mundo? Quem? Deixados para trás, desprezou 6 grandes verdades bíblicas, claras, nítidas, fundamentais, básicas, essenciais. Mas eu devo reconhecer que eles agarraram-se pelo menos a uma verdade e não a desprezaram, anunciaram, falaram e publicaram esta verdade. A verdade é: Jesus vai voltar. Eles desprezaram 6 verdades que giram em torno dessa única verdade, mas eles anunciaram a central delas: o fim vai chegar. E o dia que eu preguei esse sermão para a minha igreja, alguns anciãos que eu considero de boa cabeça disseram: pastor, estamos aqui na sua sala para lhe fazer um pedido. Faça 6 sermões a respeito das 6 verdades que, deixados para trás, deixou para trás. O problema é tempo. Quando é que eu prego? Não tem tempo, é um calendário maluco. Mas tudo bem, eu disse a eles que fazia parte dos meus projetos, e nesse segundo semestre a gente vai tentar trazer as 6 verdades que giram em torno, que deixados para trás desprezou, mas que estão em torno da verdade central que afinal eles anunciaram. Não deixou para trás a gloriosa verdade de que Jesus, o Salvador do mundo, vai voltar muito em breve. Aleluia! Jesus está voltando. Esta é uma gloriosa notícia. Esta é uma boa nova que pertence ao Evangelho. E esta boa notícia tem uma notícia ruim. A boa é: Jesus vai voltar. Jesus está voltando. A má é que Ele está voltando, quer você esteja pronto ou não. Esta é a má. Por isso eu me incomodo, e eu quero dar um pequeno desvio aqui, uma guinadazinha para introduzir esta minha preocupação na minha última pregação. A Santa Palavra de Deus nos dá uma série de manchetes apocalípticas que deveriam ser um alerta suficiente para fazer a gente viver de cabeça levantada e de olhos grudados no céu. Pés na terra, mas olhos no céu. E estas verdades apocalípticas, esta série de manchetes de Jesus, estão aqui no capítulo 24. Jesus deixou a manchete das guerras, dos grandes terremotos, deixou a manchete da fome, das pestes, anunciou a violência e o terror que põe as nações em polvorosa, advertiu para as questões econômicas, políticas, morais, ecológicas, climáticas,
Tudo isso está aqui no Evangelho de Mateus 24. Estas manchetes, querida igreja, são tão intensas hoje, elas são tão frequentes hoje, que a mídia do mundo não consegue atualizá-las. Não consegue. Aquilo que você ouve é um percentual, é alguma coisa, quem sabe, da visão de cada um daqueles que cuidam da comunicação do mundo. Essas coisas que Jesus anunciou aqui, essas manchetes, elas estão tão frequentes diante de nós, que não é possível saber de tudo. E eu hoje quero chamar a sua atenção para a primeira delas, a primeira manchete. Só a primeira, não vamos falar de um montão de coisas. Só a primeira manchete que a gente já acabou de ler. A primeira manchete que se constitui o primeiro sinal de que Jesus está voltando. Texto bíblico, versos 4 e 5 de Mateus 24. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Jesus deixou um princípio fundamental, e eu quero que você me acompanhe agora, ligadão aí pelo Espírito de Deus, que me ajuda a entender quando um evento passa a ser um sinal da vinda de Cristo. Então, pera lá. Não é assistir terremoto que você está diante de um sinal da volta de Cristo. Não é ouvir falar de fome que você está diante de um sinal da volta de Cristo. Nem mesmo estar diante de um falso Cristo pode ser um sinal da volta de Cristo. Jesus deu uma regra, ele deu um princípio, e você precisa aplicar o princípio a todas estas coisas que você vê, para você saber quais, na verdade, estão se transformando, se constituindo num sinal da volta de Cristo. Se você não fizer isso, você corre dois riscos. Primeiro, tudo é sinal da volta de Cristo. Se tudo é sinal da volta de Cristo, eu digo para você, nada é sinal da volta de Cristo. Você vai viver relaxado, porque tudo é sinal. Concorda comigo? Se tudo é sinal, pode nada ser sinal. E aí você vive relaxado, porque tudo é sinal, eu não sei, nunca vem. O outro extremo é você achar que então, não é? Como eu não sei, deixa alguma coisa acontecer para me mudar, para tirar dessa situação, porque eu não sei. Então eu vou lhe dizer, Jesus deu uma regra, para você não ficar olhando para tudo e dizendo, meu Deus, Jesus vai voltar. Eu conheço pessoas, famílias inteiras, colônias, que já se mudaram do norte do Paraná para o interior de Rondônia, porque Jesus está voltando e nós vamos nos esconder lá no mato. Só que hoje todas aquelas pessoas que foram seus filhos e netos e tudo mais, estão morando no centro da capital de São Paulo. Para você entender, se você não souber o que é um sinal da volta de Cristo, você faz loucura. São todos meus irmãos e boa parte das pessoas são minhas ovelhas. Eu cuido delas, agora elas estão sabendo. Se eu fosse pastor naquele tempo, elas não teriam feito isso. Eu teria ensinado a elas. Sabe qual é o critério? Qual é o princípio? É a coisa mais simples do mundo para você aplicar e saber. Isto é um sinal de que Jesus está voltando. O resto não é. Capítulo 24, verso 8. Você pensa que eu invento? Eu não invento nada, está tudo aí no Evangelho. Veja o princípio. Qual é o princípio? Como ele chama? Como nós poderíamos resumi-lo? Mateus 24, verso 8. Que é? O que ele disse? Jesus chamou esse princípio de princípio das dores.
Sabe quando você olha o original dessa dor, qual que é a que dor ele se refere? A dor do parto. Toda dor, todo desconforto de uma mãe é bebê nascendo? Todo desconforto de uma gestante é a criança chegando? Todo desconforto de uma gestante é pai correndo com o carro desesperado para a maternidade? Não. Assim são os eventos do tempo. Não são todas as coisas que se constituem. Você tem que aplicar a todas elas, se quiser, o princípio das dores, da dor do parto. E quais são as características da dor do parto que indicam que agora é parto e não é simplesmente um desconforto do 5º mês, do 6º mês? Quais são? Quais os princípios? 2 apenas. As coisas de Deus são simples, dá para guardar todas elas. Primeiro, intensidade. Segundo, frequência. Pronto. Tem fome acontecendo? Aplique a intensidade e a frequência. Tem terremoto acontecendo? Aplique o princípio da dor, intensidade e frequência. E você vai concluir se é hora de levantar a mala, arrumar a mala ou continuar trabalhando, fazendo planos. Entendeu? Então, se você entendeu, eu vou aplicar esse princípio ao primeiro grande sinal da volta de Cristo. E eu vou pregar esse sermão aqui agora para você. O primeiro grande sinal da volta de Cristo. Não se esqueça dos 2 princípios. Tá bom? Vamos lá. Qual é o primeiro sinal que a gente leu? Para mim, ele é o mais extraordinário. Não me importo com terremoto, não ligo para fome, eu não ligo para guerra, não estou nem aí para esses negócios. O primeiro sinal da manchete de Cristo, para mim, é o sinal. E a ele eu fico de olho. Eu fico de olho é nele. O outro é acréscimo, é segunda milha de Cristo, é a bondade de Cristo chamando nossa atenção para muitas coisas. Então vamos lá. Eu posso afirmar a você que falsos cristos a gente sempre teve. Mas a frequência, não é? Intensidade, isto caracteriza. Então vamos falar de frequência e intensidade com relação aos falsos cristos. Por exemplo, hoje, nas ruas de Jerusalém, não hoje, sempre, nas ruas de Jerusalém, eu nunca fui lá, ninguém nunca teve a coragem de dizer, vou pagar uma passagem para você estudar 30 dias em Jerusalém. Ninguém nunca teve essa coragem. Portanto, eu também não tenho, não vou. Mas eu leio, escrevem sobre Jerusalém. Graças a Deus tem aqueles que escrevem. Eu não preciso ir lá para saber do que acontece lá. Mas nas ruas de Jerusalém, todo o tempo anda pessoas que se dizem o Cristo. Em Jerusalém existem clínicas psiquiátricas que tratam pessoas que têm a síndrome do Cristo, do Messias vindouro. Chegaram a esse ponto. Só especializadas em Cristo, para tirar o Cristo da cabeça desses homens que andam pelas ruas. Não é? E aí? Por causa disso, Jesus já veio? Não é isso? Então, igreja, a gente pode viver melhor, viver mais tranquilo, viver com mais segurança e de uma forma mais
efetiva o nosso cristianismo quando nós vamos conhecendo essas coisas. Falsos cristos, Jesus disse o seguinte: você vai olhar o princípio da aplicação aí dos dois princípios, é no engano dele, não é no número deles, quantos, é na forma de trabalhar, é na capacidade que esses cristos estão tendo de enganar, a intensidade com que eles enganam e a frequência com que eles enganam, eles chegam a enganar os próprios escolhidos. Então preste atenção quando os escolhidos estiverem sendo enganados. Isto é intensidade e a frequência da obra do falso Cristo. Não é olhar para um Henry Cristo, o Cristo lá de Curitiba, que agora mudou para Brasília porque ele chegou à conclusão de que Brasília é a nova Jerusalém. Lógico, tem tanto dinheiro lá, e correr para lá. Eu não sei nem por que eu ainda estou aqui. Para lá ele foi, de Curitiba ele foi. Eu conheço esse camarada pessoalmente, eu fui pastor muitos anos em Curitiba. Conheço esse sujeito, morava no bairro do Boqueirão. Conheço pessoalmente mesmo. O que faz de um Cristo um falso Cristo e que constitui um sinal de que Jesus está voltando para me ajudar a entender os tempos em que eu vivo? Vá ao verso 24 e você vai ver que Jesus amplia a ideia e daí você entende tudo o que eu estou falando. Mateus 24, 24. Vai lá. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas. Olha o princípio aí. A ideia do versos 4 e 5 está ampliada no verso 24. Que realizarão grandes sinais, maravilhas, e se possível enganaria os próprios eleitos de Deus, já candidatos ao reino do céu. Aí está o princípio, entendeu? Como Jesus amplia, é maravilha. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica. 24, Jesus amplia o princípio do versos 4 e 5 que nós lemos. Lá ele só falou, cuidado com os falsos cristos, surgirão muitos em meu nome. E lá no verso 8 ele aplica no verso 24 ele aplica o princípio que ele deu no verso 8. O que eles farão? Que preencherão um sinal, que tornarão os falsos cristos um sinal de Jesus, de que ele está voltando e que eu preciso olhar para ele e a viver atualizado, e não apenas atualizado, mas viver como verdadeiro Cristo nesse mundo, como um cristão preparando, aguardando e abreviando pela volta, pela maneira de viver, de falar, de agir neste mundo, o retorno de Cristo. Lá dá o princípio no verso 24. Eles realizarão grandes sinais e maravilhas a ponto de enganar os escolhidos. Aí estão os dois princípios da dor: intensidade e frequência. Tão intensa a obra do falso Cristo no mundo, antes de Jesus voltar, que ela engana os eleitos. Pronto. E agora, eu quero falar de espiritualidade, que é uma coisa intimamente ligada com a preocupação do mundo com respeito à volta de Cristo, ou com respeito ao fim do mundo. Espiritualidade é uma prática. Espiritualidade é um termo, espiritualidade é uma coqueluche moderna. Ser espiritual é uma coisa chique. Ser espiritual hoje é uma coisa buscada, valorizada. Espiritualidade é o tema em alta na sociedade hoje. E você pode ir numa academia e você vai encontrar espiritualidade ali. Você vai numa clínica de estética e lá tem espiritualidade. Você vai num salão de beleza e você vai encontrar espiritualidade. Onde quer que você for, você encontra espiritualidade em alta, porque espiritualidade é o tema do momento na mente das pessoas pós-modernas.
Há alguns anos atrás, a gente esquecia o jeito que era uma Bíblia olhando para a sociedade, olhando nas ruas. Hoje você vê Bíblia na mão das pessoas em todos os lugares, em todas as horas, em todos os cantos. Eu estou falando uma coisa absurda ou você está de acordo com o que estou falando? Eu ando nas ruas e vejo as pessoas aí no centro, meio-dia, 2 horas, 3 horas, gente com Bíblia na mão. E olha, meus amigos, não são essas biblinhas vergonhosinhas de bolso, não. São os negócios enormes que as pessoas querem andar com elas. Eles não têm mais acanhamento. É a busca pela espiritualidade. Todo mundo está atrás disso. E a yoga e todas essas práticas, todas essas coisas do transcendente, do elevar-se e do subir e do crescer em contato com a divindade, com alguém maior, a sociedade está impregnada disso. Quem colocou isso na cabeça da sociedade? Mas, escutem, é uma espiritualidade sem compromisso com a palavra. Eu já preguei um sermão aqui quando vocês me chamaram para encerrar a festa dos 30 anos. E eu disse naquele sermão que existem 2 coisas básicas e essenciais do cristão e nada mais. Nada mais. Preguei Apocalipse 3. Essas 2 coisas são fé. Fé na pessoa de Jesus e confiança irremovível na palavra de Deus. Amém. Pronto. Não tem nada. Pode correr atrás dessas bobaginhas, esses pregadores que ficam com emoção no coração. Isso não resolve nada. Queridos, prestem atenção. Eu preciso descobrir. Deus tem que pôr em minha alma uma fé irresistível na pessoa de Cristo. E eu preciso me assentar na palavra de Cristo. E acabou. Esse é o meu preparo. E por isso estou dizendo para você que, embora o mundo esteja preocupado com o fim do mundo, é uma preocupação longe da palavra, baseada numa ignorância da palavra, é uma preocupação de buscar um filme, uma novela mentirosa, não condizente com a verdade, com Jesus e a palavra dele. E a espiritualidade, eu estou chegando no âmago da minha mensagem, a espiritualidade, essa busca louca do mundo. Todo mundo é espiritual hoje, todo mundo, de alguma forma ou de outra, não tem mais ninguém. Só que a busca pela espiritualidade que o mundo tem é uma busca que está no vácuo, plantada, não é fundamentada, não tem compromisso com a revelação de Deus. E quando você não vai a Deus pelo caminho da revelação de Deus, a que Deus você vai chegar? Espiritualidade sem compromisso com a palavra de Deus se degenera em misticismo. Pronto, soltei a bomba agora. A busca pela espiritualidade, não comprometida com a revelação de Jesus Cristo, degenera-se em misticismo. E aqui está a asa, as asas, aqui está a mistura, olha que mistura maluca. Se você me entende, a busca pela espiritualidade e o desconhecimento da palavra de Deus, é aqui que o falso Cristo viaja, é aqui que ele anda, é aqui que ele se torna o sinal de Jesus. É aqui, é dessa forma, é nessa mescla. Não fique olhando para um Cristo aqui, lá, isso aí não tem nada a ver.
Veja como é que se está trabalhando. Espiritualidade mais ignorância do conhecimento bíblico é igual ao misticismo, e esta é a mistura perfeita do engano do falso Cristo, que torna a primeira manchete de Cristo o maior, extraordinário sinal do mundo. E eu gosto dele, me prendo a ele porque ele é muito claro. Quando o engano se intensifica até o ponto de enganar os próprios eleitos, isto quer dizer, os chamados cristãos, então ele é o sinal de que Cristo está voltando. A frequência com que as pessoas buscam a espiritualidade hoje, talvez seja mais um sinal de doença do que de saúde espiritual. Não fui eu que disse isso. Um escritor respeitado chamado Eugene Peterson. Ele escreveu um livro robusto e o dia que esse livro chegou na livraria, eu estava lá. Eu catei esse livro chamado Espiritualidade Subversiva. Para você ver para onde a espiritualidade está levando o mundo. Pela ação do falso Cristo. Eugênio Peterson. Espiritualidade subversiva. Uma característica da nossa geração, que não tem precedente na história, é o fascínio pelo misticismo. Em março de 1848, começaram aquelas famosas e misteriosas batidas na casa da família de John Fox, num bairro de Nova York. Na ocasião, 1848, Ellen, a nossa vovó, identificou aquelas batidas como sendo o surgimento do espiritismo moderno. Ela foi criticada, não aceitaram muito bem a interpretação dela, mas agora escutem. Hoje, naquele local onde era a casa da família, na cidade de Nova York, há uma placa onde os espíritas do mundo inteiro reconhecem que aquele é o berço do espiritismo moderno. Está lá a placa. Está lá. Vocês ficam brincando com essa vovó White. E no centenário desse espiritismo que aconteceu, portanto, em 1948, eles publicaram um livro reconhecendo aquele lugar como sendo o lugar do surgimento do espiritismo moderno e deram a ele um novo nome nesse livro que comemora o centenário, 1848, 1948. Nesse livro, os espíritas modernos publicaram e ali eles reconhecem e dão um novo nome àquilo que nasceu em 1848 em Nova York, na casa de John Fox. Chama-se espiritualismo, que é muito mais do que espiritismo. Muito mais. Se você pensa no espiritismo como uma fatia do bolo, pensa em espiritualismo em todas as fatias de um bolo completo. Todos os pontos cardeais cabem dentro da ideia do espiritualismo. E é isso que surgiu há 100 e poucos anos atrás, lá na cidade de Nova York. Mas, meus irmãos, minha igreja, eu vejo que você está ligada comigo e eu me alegro e louvo o Senhor por isso. Naquela época, 1848, os protestantes, eles rejeitaram o espiritualismo. Eles o taxaram claramente como obra de Satanás. Os protestantes, não estou falando de adventista. O mundo protestante da época
rechaçou aquela ideia do espiritualismo. Tinha uma nitidez, uma clareza de identificação. A fonte disso não é outra senão Lúcifer. Os cristãos fazendo isso. O mundo cristão rechaçando, desprezando, rejeitando e claramente sabendo que a fonte disso. Mas agora a aversão ao espiritualismo foi se declinando mais e mais, e hoje, em nome do entretenimento, aparentemente inocente, em nome de uma série de coisas espirituais, muitos cristãos trouxeram o espiritualismo para dentro da sua casa, chamando-o de ficção, imaginação, faz de conta, nada a ver, bobagem, só para passar tempo. E colocou ali, enchendo as estantes de DVDs, de CDs, de mídias, tudo ali. Aqueles mesmos cristãos que se opuseram ao espiritualismo lá no início, hoje o trazem para dentro de casa, compram, pagam, assinam canais que trazem essas coisas e colocam dentro de casa. Mas o mundo está correndo atrás da espiritualidade. E o mundo está preocupado com o fim do mundo. Dá para você entender a obra do Cristo, do Anticristo? Dá para você entender a frequência, a intensidade? Eu não terminei ainda, tem mais. Veja a crescente avalanche de programas na televisão. A televisão não é a única mídia. A televisão não é o único meio de comunicar. Veja a crescente onda, avalanche de misticismo nos filmes. Veja os desenhos animados dos nossos bebês. Presta atenção naquelas coisinhas das nossas crianças. Vejam a avalanche do misticismo nos videogames. E o dia que eu preguei esse sermão, veio um professor de informática durante a semana para mim. Ele disse: pastor, pelo amor de Deus, eu trabalho com essa área. Você não sabe o que é game, pastor? Falei: não sei mesmo, eu não assisto, não jogo, não brinco. Não sei. Eu só sei pela revelação de Deus. Mas eu não preciso de mexer com nota falsa para saber que ela é falsa, eu só tento saber da verdadeira. E você sabia que os bancos treinam caixa assim também? Não. Sabia que os bancos treinam caixa, nunca mostram uma nota falsa de dólar para um caixa? Sabia? Nunca. Eles só mostram a verdadeira. E quando você sabe o que é verdadeiro, você sabe o que é rechaçar, o que é mentira. Eu não vejo game, eu vejo o Evangelho. E eu sei o que está por trás de um game, só pela Bíblia. Eu sei. Igreja, por favor, me entenda, eu não estou aqui fazendo nada além de uma exposição do texto de Mateus 24, à luz do primeiro sinal. Falsos cristos. Para você entender o princípio de Jesus, que faz da obra do falso Cristo um sinal, uma tremenda manchete que precisa chamar nossa atenção para o fato de que Jesus está voltando. Verifique essas nossas mídias, todas elas impregnadas de seres invasores alienígenas, habitantes de outros mundos, seres demoníacos. Verifique quantas vezes num desenho infantil a palavra demônio é ouvida.
e algumas delas muitas vezes meio que camuflada, meio que como uma mensagem subliminar ali, presente. E você pergunta, o Henry Cristo foi embora de Curitiba para Brasília, felizmente, estamos longe dele. Aqui em São Paulo parece que não tem, então tá bom, só tem um em em Brasília, tá bom. Queridos, vão observando, não estou falando de televisão, olhem todas estas coisas que estão aí abarrotando as livrarias, abarrotando as discotecas, abarrotando essas casas de filmes, essas bancas de jornal, e tudo isso colocado para entrar nos nossos ouvidos, nos nossos olhos e nos olhos das crianças, dos nossos bebês, dos nossos filhos. E tudo isso impregnado de misticismo. A mistura através do qual o falso Cristo trabalha para enganar o povo de Deus. O misticismo e o demonismo invadiram os cultos das igrejas chamadas cristãs. Saímos da casa, vamos para a adoração, vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para o lugar de pregação, vamos para o lugar onde as pessoas vão para ouvir o Evangelho. Existem igrejas que já trazem sua programação semanal pastoral, um encontro agendado com o diabo. Normalmente ele é na quinta-feira à noite. É uma agenda pastoral. É um pastor, um líder de uma comunidade, milhares de pessoas, que tem milhares de outros líderes, eles têm uma agenda. Quinta-feira é o dia do encontro com o demônio. Aonde? Naquilo que Deus diz ser a porta do céu e a casa de Deus. Ali é a agenda. E querem saber mais? Me contaram, eu nunca fui. Quando ele ousa não aparecer ao compromisso agendado na quinta-feira, eles zombam dele e dizem: seu frouxo, por que você não veio? Logo hoje, precisamos de você, e você não veio. A igreja de Deus é aquela onde o diabo está fora dela. Ele não tem ambiente aqui. A igreja de Deus não é o lugar dele, mas é o santuário de Deus e da morada do Altíssimo. Ele não tem lugar, não pode estar agendada a vinda dele. E então aí você começa a entender por que pessoas tão sóbrias durante a semana, casadas, têm sua família, têm seu emprego, seu trabalho, dirigem o carro, sabem como estacionar, parar, as leis, tudo, entrar e sair, e eles vão numa dessas reuniões evangélicas, numa casa de oração dessas, e chegam lá, eles deitam, rolam, gritam, brigam, sei lá o quê, gemem, babam. Mas na rua eles não fizeram isso, mas na casa do Deus Altíssimo fazem. Por que, igreja? Me entenda, por favor, eu sou um pregador do Evangelho. Porque o falso Cristo está agindo de uma maneira extraordinária, camuflada, sutil, através do espiritualismo. Espiritualismo inclui tudo o que você imagina de práticas evangélicas, de práticas bíblicas até, eu diria, claro, com as suas ressalvas, deturpadas, evidentemente, aplicadas. Triste. Eu estou falando coisas do meu coração para você. Eu não estou nomeando um falso Cristo, estou dizendo que Jesus pediu para a gente prestar atenção, como ele trabalha. O inimigo trabalha para enganar a gente. Eu não estou falando que você está com a razão, que eu estou com a razão. Estou falando que Jesus advertiu, a forma de trabalhar nos últimos dias será essa. Muito cuidado. Então,
falando do último princípio da rapidez, não é? A frequência. As dores do parto aumentam de frequência, a intensidade e a frequência. Mais perto uma da outra, mais forte, mais intensa e mais frequente. E aí a rapidez, a velocidade com que isso anda hoje no mundo, meu Pai. E para a gente entender isso, eu vou contar uma pequena história que está revelada num livro chamado Pequenos Escritos. Esta nossa avó, Ellen, recebeu uma visão de um grande trem. E ele viajava à velocidade do relâmpago. 300 mil quilômetros por segundo. E o anjo explicava para Ellen o assunto do trem que ela via, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. E ela começou a fazer algumas observações, parecia que o mundo inteiro ia embarcado naquele trem enorme, naquela velocidade descomunal. O anjo mostrou a ela o chefe do trem, o líder. Ele era simpático, um cavalheiro belo, atraente, imponente, e os passageiros todos o admiravam muito. E Ellen perguntou: quem é o chefe? Quem é o comandante desse trem enorme viajando nessa velocidade? Parece que o mundo embarcou nele. É Satanás, na forma de um belo anjo de luz. Ele leva cativo o mundo, e eles creram na mentira e no engano dele. Todos vão indo para a perdição na velocidade do relâmpago. E Ellen perguntou: mas ninguém escapou? Porque a impressão que ela tinha era que o mundo estava embarcado no trem. O mundo. Mas o anjo disse: olhe na direção oposta que viaja o trem. E ela olhou. E ela viu as palavras dela: um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Igreja, eu quero tanto que você esteja nesse pequeno grupo. Eu queria tanto que você estivesse lá. Nesse pequeno grupo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre a maioria tem a razão. Nem sempre. Pequeno grupo. Mas é um grupo, ele existe. Está aí. Caminhando. Não é isso? O trem está à velocidade do relâmpago, mas o povo de Deus está caminhando. Pés no chão. Olhos no céu. Caminhando. Andando. Entre os seres vivos existe uma espécie, uma categoria chamada de psilotérmicos. Psilotérmicos. Não psi. Psilotérmicos. São aqueles animais de sangue frio, como o sapo. Então, os especialistas dizem o seguinte: eles se adaptam com facilidade ao meio exterior, porque eles têm um sangue frio, não é?
Dizem que se você colocar um sapo dentro de uma banheira de água fria e for aquecendo a água gradativamente, o sapo pode ser cozido ali e não saltar fora. Põe numa banheira de água fria e vai aquecendo gradativamente. Ele vai se adaptando e até morre e não pula fora. A obra do mal trabalha com a gente justamente assim. Num dos sermões da noite, da semana, eu falei, talvez tenha sido do sábado, que pior do que ser um cristão rebelde, declarado, é você ser um cristão acomodado. Porque a acomodação vem pelo caminho da sutileza. E a sutileza é o caminho, é a forma de trabalhar do mal. Sutileza. Vai enredando a gente, de repente a gente não sabe mais onde está, por que está, como está. A sutileza. Eu não gostaria de ser um cristão psilotérmico. Eu quero ter um sangue quente. Tocou uma gota de coisa estranha em mim, eu já quero dizer, isso não. Isso não condiz com as coisas. Nós não podemos nos acomodar. Porque a sutileza, a acomodação, favorece a obra do falso Cristo, enganar a gente. E a glória dos bonecos de pano é que você é um boneco de pano. Eu sou um boneco de pano. Que Jesus ama como uma criança guarda suas bonecas quando ela chega na adolescência. Ela tira essas bonecas de pano da caixa quando nasce sua filhinha. E essa filhinha vai brincar com os bonecos de pano da sua mãe quando era criança. E essa filhinha vai guardar os bonecos de pano da mãe que era criança. E quando ela for mãe, ela vai trazer essas bonecas de pano novamente para brincar com aquela que será a netinha da sua mãe. O que é que faz uma pessoa amar um boneco de pano de 30 anos? O amor. Você é um boneco de pano. E Deus ama você. Deus ama você para pegar você, transformar você, recriar você como um boneco de pano. E as nossas netinhas foram agora para Porto Alegre, na casa das avós, e daqui a recomendação já era, dessa vez você vai brincar com as bonecas que eram bonecas da sua mãe. Foram reformadas, foram restauradas. Sabe o lugar onde é que Jesus traz seus bonecos de pano para reformá-los, para restaurá-los, para reconstruí-los com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua atenção, com toda a sua bondade, a sua iniciativa, com a sua graça? É aqui. A igreja é uma agência da cruz do Calvário. É diante dessa cruz, cada dia, cada momento, que Deus vai transformando a gente e colocando sensibilidade na gente o bastante para a gente não se deixar ser enganado. Mas olhar para tudo isso que vai acontecendo ao nosso redor, não como um meio de nos enganar ou de nos levar e desviar-nos, mas como um meio de fazer a gente levantar a cabeça, olhar para o céu e dizer: a minha redenção está mais perto hoje do que ontem.
Igreja, aqui eu termino. Fique feliz por ser um boneco de Cristo. Deixe-se nas mãos dele. Deixe-se. Jesus tem aqui um ateliê para transformar a gente. Ele faz isso com a sua palavra, com a ação do seu Espírito e a ação da cruz de Jesus, onde ele deu a sua vida para provar o quanto ele o ama e que plano extraordinário ele tem para você. A glória dos bonecos de pano de Jesus é viver assim, olhando para a palavra dele, para a revelação dele, para as promessas dele, na esperança de que ele vai nos tomar um dia e vai nos colocar junto dele em seu reino, onde não teremos mais o engano, seremos a família de Cristo. Deus te abençoe. E se você quer ir comigo, se você quer caminhar comigo por esse caminho, se você quer segurar mais uma vez, agarrar a mão de Jesus, se você quer se expor a essa cruz cada dia, estar aqui nessa embaixada da cruz do Calvário, para que Jesus possa transformar você numa pessoa gloriosa um dia em seu reino, e você possa pertencer àquele reino de Cristo. Eu convidaria você para vir comigo, aqueles que desejam, para a gente cantar o último hino dessa nossa série de conversas. Sabe o que esse hino diz? Eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Não pensa. E Jesus fala nesse hino, não desista, não desanime, toma minha palavra, olhe para a cruz. A cruz é uma luz, a cruz é aquilo que abre a nossa mente, a cruz é que faz a gente entender, a cruz é a luz, abre os nossos sentidos para a gente perceber o que é engano e o que é verdade. Qual é o momento, qual é a hora, qual é a postura, qual é o modo? É a cruz. A cruz é a luz. E essa cruz brilha da palavra de Deus e brilha desse lugar quando a sua palavra é pregada. Eu quero convidar você que está disposto a não desistir, continuar a ficar em pé e cantar comigo como uma resposta sua, voluntária ao amor e à graça do Senhor Jesus Cristo.